Retornamos aqui ao vivo, é o programa Saúde Master aqui pela TV Master, edição de número 121. Uma audiência incrível, muita emoção. Já estou restabelecido, né? Tomei a água aqui, tudo aqui é personalizado e vamos, obviamente, começar o segundo bloco. Temos muito a comentar aqui no programa de total utilidade pública. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, a doutora Marivânia Santos, que é endocrinologista. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está na bancada que salva vidas realmente no programa Saúde Master. Boa noite, Fábio, é um prazer enorme estar aqui. É um programa que faz diferença. Eu espero que você me convide, já estou pedindo outras vezes. Com certeza, doutora. É um programa focado, feito com muito carinho. A minha impressão, desde o início dos primeiros contatos, muito carinho, muito foco, muito profissionalismo. E isso faz diferença para a população. Eu agradeço demais. A visualização da doutora ocorreu da seguinte maneira. Lógico, eu sou um pesquisador, posso dizer nato, né, de muito tempo, principalmente a título da internet, desde o seu aparecimento, inclusive, e eu estou observando ali quando eu vejo uma pesquisa iniciada aqui na Paraíba, na qual usa um medicamento injetável de Cuba, um medicamento cubano, mas que evita em grande escala, por exemplo, possíveis amputações. É o chamado, chama-se muito, chamado pé diabético. E quando eu olho, quem está à frente dessa história maravilhosa, a doutora Marivânia. Portanto, ela veio aqui para falar e responder algumas perguntas que chegaram de forma antecipadas e outras que evidentemente chegarão. Doutora, em que estágio estamos na pesquisa? Eu queria que a senhora detalhasse um pouco, porque a curiosidade e a necessidade, eu tenho certeza agora, é imensa. E aí, doutora? Então, esse é um estudo de um produto cubano chamado Eberprot, né, que é um fator de crescimento epidérmico. Numa linguagem bem simples, é um produto que se aplica dentro da lesão, da úlcera do pé diabético, e a pele cresce cobrindo o ferimento. Então, essa pesquisa é patrocinada pelo Ministério da Saúde, via Fiocruz, que é um instituto acima de qualquer suspeita, né, colaborando aí uma significativa na vacinação, na produção de vacina no Brasil, nessa pandemia, né? E foi iniciada em 2018. Então, foram selecionados 7 centros no Brasil, Amazonas, Alagoas, Rio, Pernambuco, Recife, João Pessoa, nós somos 7 centros, e a gente aplica esse produto em pacientes com pé diabético. O tratamento são 2 meses, e a partir daí a gente evolui, a gente avalia e segue esse paciente com curativos, com tratamentos, que a gente vai dar detalhes aqui com certeza, e segue esse paciente por cerca de 1 ano. Ou seja, nós fazemos todo o segmento dele. A fase atual de pesquisa, Fábio, infelizmente com a pandemia, nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio parados. Parados, né? Porque o diabético é um paciente de risco. Verdade. Então, ele não poderia se deslocar para o hospital para fazer tratamento. E aí, durante 1 ano e meio, houve uma diminuição importante, significativa do recrutamento, da seleção desses pacientes. Mas, felizmente, agora, mais recentemente, a partir de maio desse ano, nós retomamos e estamos em fase final. Por isso, a importância dessa divulgação no seu programa. Estamos em fase final de selecionar esses pacientes. Ou seja, doutor, evidentemente ainda existem, lógico, inscrições, vou citar dessa maneira, uma vez atendendo, logicamente, a certos critérios, e aí passa a fazer parte dessa pesquisa. Eu estive conversando nos bastidores com a doutora, e o sonho
realmente é que, brevemente, vamos ser otimistas, esse medicamento venha a ser finalizado a título de pesquisas necessárias e se coloque à disposição, quando eu digo à disposição, da saúde pública, ou seja, que os governos ou que o governo venha a adquirir e disponibilizar, porque o mundo, doutora, assim, ficou um pouco diabético, principalmente depois da pandemia. O caso é seríssimo, doutora. Eu vou revelar aqui uma coisa. Esse final de semana eu tive no Hospital Português do Recife, onde fizemos muitos amigos. E um médico amigo, o doutor André, ele chegou para mim e disse: Fábio, dos inúmeros casos que estão chegando agora, é uma verdadeira loucura, ele disse isso com preocupação, as situações vasculares são as de maior incidência. E aí, doutora? Fábio, os números são preocupantes, né? E assustadores. São números assustadores. Então, a gente sabe que o Brasil tem 7 milhões, 7% da população é diabética, 7%. Isso projeta em torno, hoje nós temos 15 milhões de diabéticos no Brasil. 15 milhões de diabéticos. 15 milhões, é incrível, né? É incrível, e metade desses pacientes, infelizmente, não sabem que tem a doença, porque no início tem poucos sintomas, e a população não faz exame de rotina, de forma que eles são diabéticos, estão sofrendo a consequência da doença sem saber. Desses 15 milhões, nós sabemos que há uma incidência acumulada de 25%. Um quarto deles vão ter o pé diabético. Um quarto, doutora? Um quarto. E, infelizmente, a projeção de amputação é em torno de 150 mil amputações nessa população diabética. Então, assim, é um número assustador, triste, porque não é só a amputação, é a reabilitação, é o risco de vida. É uma pessoa que deixa de ser produtiva, que não pode mais trabalhar, ou tem mil dificuldades, que deixa de ser proativo na sociedade. É um problema social e de custo muito alto. E a gente fica muito animada, esperançosa de saber que está chegando um produto novo, que como produto novo tem que ser testado, tem que ver a eficácia, tem que ver a segurança, por isso que a Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, exige um estudo em todo o Brasil, na nossa população, e a partir daí a gente espera que os resultados sejam positivos, como foram em Cuba, e em alguns países colaboradores, que realmente reduziram aí de forma significativa o número de amputações. Eu quero só lembrar que a doutora Marivânia Santos, o currículo dela é algo extraordinário. Eu vou só citar 2 tópicos. Ela, lógico, é doutora, né, formada pela Universidade Federal de São Paulo e também pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, além de ser professora, não é, doutora? Ou seja, baliza integralmente e de forma inteligente, ela está à frente dessa pesquisa. E aí, doutora? Obrigada, Fábio, pelos elogios todos, mas assim, o que é um país sem educação, né? O que somos nós sem aprendizado? Verdade. Então, quem ama pesquisa, quem ama medicina, estuda, né? Investe tempo para que realmente possa exercer sua profissão com excelência. Nós não sabemos nada, quanto mais se estuda, a gente vê a dificuldade de se saber, do saber que é tão complexo, mas é um passo importante de responsabilidade, você ter comprometimento com o paciente e ser bem atualizado. Doutora Marivânia, são muitas as pessoas que estão interagindo, já tem gente perguntando aqui, é óbvio, é natural, onde compra, qual é o preço, lógico, estamos ainda cumprindo etapas necessárias, mas doutora, a senhora trouxe aqui, né, um vidrozinho que é do remédio, né, citado, e doutora, só para que o público entenda ainda melhor, é lógico, é injetável, né, doutora, aí a partir daí estão sendo feitos testes tipo os que foram feitos inicialmente com as vacinas. Seria essa a visão inicial, doutora? Exato. Todo medicamento novo no país, ele precisa ser aprovado pela Anvisa, né? Então, ou se tem estudos de excelente qualidade, que já são apresentados para a Anvisa, ela já carimba, tudo bem, já pode ser utilizado, ou se os estudos estão incompletos, é necessário que se complete,
aplicando o produto na população brasileira. Então, nós temos que selecionar 304 pacientes em todo o Brasil. 304. Não é um número tão alto. Se você pensar que tem aí 15 milhões de diabéticos. Mas tem que ter o critério certo. Então, a gente vai disponibilizar aqui um número para que a população que sofre com úlcera no pé diabético, né, ligue para a gente. Mas a úlcera tem que ter 2 centímetros, não pode ser uma úlcera muito pequena. Certo. Ela não pode ter infecções muito graves, como, por exemplo, no osso, que a gente chama osteomielite. Ela precisa ter circulação, ou seja, ter sangue que chegue na ferida, tem que ter a profundidade correta. Então, nós vamos disponibilizar o telefone no final para que a população agende a avaliação sobre isso. O produto, ele é injetável, mas, Fábio, é interessantíssimo, porque o paciente diabético, ele não tem sensibilidade no pé. Verdade, doutor. Ele tem o que a gente chama de hipoestesia, dormência. Então, por isso que ele fura o pé num prego ou num vidro e não sente. Porque o diabetes faz com que o pé fique totalmente insensível. E o que é que acontece? Quando nós aplicamos dentro, o paciente não sente absolutamente nada. Então, são 10 aplicações dentro daquela ferida, 3 vezes por semana, durante 2 meses. Esse é o tratamento padrão, são 8 semanas de tratamento. E os pacientes cochilam. Enquanto a gente aplica, eles estão tirando uma soneca, porque não sentem dor, a maioria deles, porque o pé está totalmente insensível pela doença, pela neuropatia. Interessante. Doutora Marivânia, a senhora havia me dito aqui nos bastidores, e as pessoas estão curiosas realmente nesse momento, que lá em Cuba, já creio que há muitos anos, os cubanos encontram de forma gratuita esse medicamento para usar. É dessa maneira realmente, doutora? Sim, nós tivemos lá, inclusive, né, fomos com a equipe, pesquisadores, com a equipe da própria Fiocruz, ficamos uma semana visitando o setor de produção e a aplicação do produto, um treinamento prático que a gente teve, e isso já está disseminado no sistema público. Então, os centros de diabetes e os hospitais de doenças vasculares disponibilizam no setor público a medicação. Medicação, né? Nós não podemos porque estamos em fase de aprovação no Brasil, através do estudo, como exigido pela Anvisa. Mas há a possibilidade de importar esse produto. Então, existem importadoras, onde há um custo elevado, com certeza, onde o paciente, com indicação precisa, orientação médica, né, baseado na autonomia do médico, que já viu os estudos cubanos, ele pode sim incentivar o paciente a importar esse produto, mas o custo realmente, Fábio, é um pouquinho desanimador. Desanimador. Doutora Marivânia, é uma loucura o que está acontecendo aqui. A gente sabe que a incidência do chamado pé diabético é uma coisa incrível. Eu sempre me lembro, não vou citar nome, obviamente, de clínica, mas existe uma rede de clínicas que tem também aqui na Paraíba, eu sou muito observador, e trata com feridas. Quando você vai olhando ali, vamos dizer, na espera, pode observar, olhe para os pés, você vai ver que 70% estão com esse diagnóstico. Portanto, eu vejo a nitidez da importância dessa informação. E vamos para algumas perguntas que com certeza chegaram aí e a doutora irá responder. Vamos ver aí. Diz assim: já está comprovado que este remédio cubano reduz em até 80% o risco de amputação. O que a Anvisa está esperando? É a Inês Nilda, aqui, do Cabo Branco. E aí, doutora? Inês, obrigada pela sua pergunta. Eu entendo a sua, vamos dizer assim, impaciência, né? Aquela vontade de ter um medicamento que ajude a população. Só que, como todo medicamento, há etapas. Então, a gente não pode pular essas etapas. Esses estudos iniciais foram em Cuba, com auxílio de alguns países, como Turquia, Tunísia, Rússia. Mas, no Brasil, é um produto totalmente novo. Então,
com responsabilidade, para que a gente confirme os dados cubanos e não coloque em nenhum momento a população brasileira em risco, é necessário que se faça esse estudo. Infelizmente, esse estudo era para durar 1 ano e meio, mas pela pandemia se estendeu demais e nós estamos agora com 3 anos e ainda recrutando pacientes para tentar concluir. Mas a gente acredita que mais 1 ano, 1 ano e meio, a gente tem os resultados e que a Anvisa, com certeza, vai aprovar esse medicamento e, com a ajuda da força política e da compreensão do governo, colocar a nível de sistema público, onde a população carente possa ter acesso. Doutora Marivane, é lógico que, mesmo com a pandemia, estamos num certo estágio desses testes. O que é que a senhora tem notado? Realmente esses números tão maravilhosos, vamos dizer assim, de cura, eles estão se comprovando aqui no Brasil, doutora? Então, Fábio, a pesquisa a gente chama fechada, é uma pesquisa fechada, duplo cego. Certo. Então, nós só vamos ter a abertura desses dados e a análise final dos dados no final. Entendeu? Eu posso dizer para você que o resultado tem sido muito bom na experiência nossa, lesões assim com fechamento incrível, muito rápido, antes das 8 semanas já cicatrizando, mas também tem casos que não responderam. Então, nós precisamos olhar todos os dados do país para poder dizer, realmente essa droga cicatrizou 80%, 70%, 90% das feridas. É esse número mágico que a gente tem que saber. Se ela fechar 50%, isso já é um ganho inestimável. Extraordinário, com certeza. Vamos ver na sequência outra pergunta aí, o interesse é total aqui. Doutora, eu já vou dizer de antemão, doutora, ainda esse ano, eu vou querer a senhora novamente aqui no programa, porque é um assunto, assim, muito esperado por todos. As pessoas estão dizendo aqui, tomara que libere logo, preciso desse remédio. É uma verdadeira loucura no sentido amplo da palavra. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim, doutora, o governo cubano deve estar ganhando milhões com esse medicamento e a população de Cuba na miséria. Fiquei sabendo que esse remédio é bem caro. Foi o Walter Santos aqui de Manaíra. Doutora, a senhora esteve lá. Realmente isso condiz com a verdade? O que é que a senhora acha aí desse pensamento? Então, Walter, como eu falei anteriormente, né, no bloco anterior, a medicação está no sistema público lá. O sistema de saúde cubano é gratuito, totalmente gratuito e de boa qualidade. A gente não vai entrar aqui no mérito político de Lógico, Cuba, de jeito nenhum. mas a gente tem que dizer que saúde e educação é prioridade ali, a população tem acesso. E o medicamento está lá. Eu visitei pessoalmente com a equipe, com a Fiocruz, centro de diabetes, ou seja, são centros que cuidam exclusivamente de diabetes. Muito interessante o modelo, e que a medicação está sendo utilizada em toda a população gratuitamente. É tecnologia deles, eles têm como oferecer à população. E, lógico, eles exportam, né? Verdade. Como a tecnologia é deles, e aí entra o Brasil em acordos comerciais aí de transferência de biotecnologia. É óbvio que eles vão ganhar dinheiro, sim, né, com esse produto. É uma descoberta deles, que faz um diferencial numa doença que maltrata tanto, né? E que eles, com certeza, vão ter os seus benefícios do produto, como qualquer produto novo, americano ou chinês, na verdade, e eles vão ter as benesses aí da produção de um remédio que é extraordinário. Vamos na sequência para uma próxima pergunta aí, realmente o interesse aqui é demasiado. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim, doutora, fiquei sabendo que são aplicações de injeção dentro da ferida. Tenho muito medo de injeção. Não tem esse remédio em comprimidos? Quem perguntou foi o Valdomiro Aleixo aqui dos IPs. E aí, doutor? Valdomiro, obrigada pela sua pergunta. Não precisa ter medo, de jeito nenhum. A ferida do pé diabético é dormente. É como se fosse um pé anestesiado. Como eu tinha falado anteriormente, os pacientes às vezes cochilam. Enquanto a gente está limpando e aplicando as furadinhas na ferida, o paciente não sente absolutamente nada. Alguns pacientes são um pouquinho mais sensíveis, então a gente aplica com uma agulhinha um pouquinho mais fina,
tem os devidos cuidados, uma aplicação mais lenta, mas 90% dos pacientes não sentem absolutamente nada na aplicação. O medicamento, no momento, só existe da forma injetável. Tem que injetar dentro da lesão durante 8 semanas, 3 vezes por semana. Doutora, a condução aqui, lógico, com a senhora à frente, a título do hospital, é hospital universitário, doutora? Sim, a pesquisa é no Hospital Universitário aqui de João Pessoa, né? Nós temos um centro lá específico, com sala apropriada. Nós temos uma equipe de 6 pessoas, onde temos 2 endocrinologistas, um cirurgião vascular, 2 enfermeiras especializadas em úlcera de pé diabético, ainda um assistente de pesquisa. E, lógico, nós temos todo o suporte do Hospital Universitário, com a parceria com a Fiocruz. Nós temos um programa que a gente fornece todo o material do curativo, todos os exames gratuitos. A gente dá suporte numa necessidade de internação. O paciente vai ter o suporte do hospital. Nós damos auxílio transporte para facilitar o deslocamento do paciente 3 vezes por semana. Lanche, enfim, toda aquela condição para que facilite a vida do paciente, ele faça o tratamento corretamente, tudo via SUS, gratuitamente, com o apoio do Ministério da Saúde. Doutora, o que mais está chegando aqui, eu vou expressar no sentido da palavra, doutora, pelo amor de Deus, qual o telefone? Eu quero participar. Doutora, eu queria, por favor, que a senhora já divulgasse esse telefone, se possível, e colocar nos caracteres, porque dentro dos critérios que a doutora falou, pessoas, né, com essa patologia podem se inscrever na pesquisa, né? E isso já será, sem sombra de dúvida, uma grande contribuição. Doutora, qual seria o número, doutora, por favor? Então, caneta e papel na mão, vou repetir, 3206-0787. 3206-0787. Pronto. Esse número é um zap, é um WhatsApp. Isso, perfeito. Ótimo, pronto. Perfeito, 3206-0787. A gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente recebe 50 fotos de uma vez, ou 50 mensagens, a gente vai selecionando e vamos gradativamente dando retorno. Você não vai ficar sem um retorno nosso. E dependendo das imagens iniciais, das características, nós agendaremos pessoalmente lá no HU comigo e minha equipe, uma visita presencial para que a gente possa fazer o exame físico, a seleção, olhar as características, se realmente se enquadra naquele paciente que se beneficia com esse tratamento. Já agradecendo a eficiência dos caracteres da Janiele, o número vai ficar aí. Atenção, você aí que quer participar, contribuir com a pesquisa em cima desse remédio cubano, já comprovado, lógico, em Cuba, em outros vários países, a sua eficiência, podendo, atenção, reduzir em até 80% situações de amputação. Tanto o número está aí, 83, lógico, 3206-0787. E é nessa linha de cuidados que eu quero falar da estética avançada. Eu vou falar da doutora Gabriela Brasileiro. Já está aparecendo. Se você quer se cuidar, e aí vem alguns tópicos, a própria doutora, que é belíssima e competente, mostrando se for um tratamento para as conhecidas rugas, olheiras, nariz, papada, é só procurar a clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Esse procedimento, dá para observar, que é um procedimento capilar. E, nesse sentido, a doutora Gabriela Brasileiro fez recentemente uma série de especializações e está também atuando com toda a excelência em sua clínica. Adiante, vamos ver outras fotos da doutora. Repito, que além de competente, é belíssima. Se você quer tratar as rugas,
que lhe incomodam, é só procurar a clínica de estética avançada da doutora Gabriela Brasileira. E aí vem o endereço na sequência, fica ali no Eco Business Center, sala 212, e o telefone, que é do WhatsApp, para você marcar um horário, pode ser entre segunda e sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, é o 99813 3677. Vamos continuar aqui, nós temos mais perguntas. O Gil já pode soltar outra pergunta aí na sequência do programa Saúde Master, edição 121. Diz assim: estou prestes a amputar minha perna devido à diabetes descompensada e falam maravilhas sobre esse medicamento. Onde posso encontrar? É o Cícero Lima do Centro. Doutor, ainda não dá para encontrar, pelo menos aqui no Brasil, né, doutor? Não, eu teria que importar, é muito complicado e caro. E caro, né, muito doutor? Caro. Vamos chutar, né? Vamos aproximar esse tratamento em torno de R$25 mil hoje. R$25 mil. R$25 mil para importar e fazer todo o tratamento. Logicamente, o tratamento queria demandar quantas aplicações, doutor, em média? São 3 aplicações por semana, certo. 8 vezes 3, 24. Ou seja, 24, né? 24 aplicações durante 2 meses. Ou seja, um tratamento realmente caro, é óbvio, por isso a urgência, lógico, no andamento das tratativas da pesquisa e depois, no conceito legal, liberação da Anvisa, e aí entra, eu acho, eu não entendo muito de política, mas eu creio o nosso programa tem uma incidência muito grande e será replicado daqui a pouco de forma maravilhosa. Eu vou me dirigir já antecipadamente ao presidente Jair Bolsonaro. Quando chegar aí a liberação da Anvisa, coloque logo para que possa, através do SUS, creio, não é isso, doutora? Que todos possam utilizar. E aí, concretamente, o seu governo vai poder dizer: eu estou ajudando a salvar vidas. Não é isso, doutora? Perfeito. Mas Cícero tem uma opção, que é ligar para a gente, agendar uma consulta conosco, presencial, nesse número que está na tela, 3206-0787, e a gente pode te avaliar para ver se você tem os critérios, e quem sabe você é um dos candidatos aí que não vai gastar nada e vai se beneficiar com o tratamento com a gente. Nós estamos chegando praticamente no final dessa edição, eu caracterizo como extraordinária realmente do programa Saúde Master, mas doutora, são tantas as perguntas, vamos responder mais uma pergunta aí, diz assim: um amigo médico me falou que são maioria os casos vasculares graves nos hospitais atualmente, que geram feridas e inflamações complexas. Podemos usar esse medicamento preventivamente? Foi o Oscar Júnior aqui do bairro de Valentina. Doutor, eu achei muito interessante, porque vem aquela noção. A senhora disse que tem os critérios para participar da pesquisa, a quantidade de centímetros e por aí vai. E preventivamente, pode? Não, não tem indicação. Não tem sentido, né, Fábio, né? Como é que o medicamento age? Ele age criando a pele que vai cobrindo aquela ferida até fechar. Então, eu não tenho como prevenir isso. Eu só vou aplicar no paciente que já está com a ferida aberta. Não tem como eu aplicar preventivamente. Eu vou prevenir para não abrir mais. Não tem, isso não tem base científica no estudo. Os estudos que nós temos é de tratamento, não é de prevenção. Então, só aplicamos em feridas realmente abertas, em pacientes diabéticos. Em Cuba, eles já usam em feridas de não diabéticos, em feridas maiores, mais complicadas, mas eles têm muito mais experiência com o produto já do que a gente, que está estudando, não é? Mas, preventivamente, não tem como aplicar esse produto. É um tratamento específico com começo, meio e fim. Doutora Marivânia Santos, nós chegamos ao final. Doutora, eu queria justamente uma palavra da senhora, eu tenho certeza que será de esperança, de motivação, de alegria e de fé para todos
O número é absurdo, que estão agora diante aí da tela, diante do computador, diante do celular, assistindo essa edição, repito, maravilhosa no teor totalitário de utilidade pública que salva vidas. Eu queria a mensagem final da senhora e daqui, muito obrigado, doutora. Fábio, eu acho que a gente tem que manter a esperança, não é verdade? Então, eu sou uma apaixonada pela ciência, e a gente precisa valorizar a ciência nesse país. Né? Como foi triste durante essa pandemia, nós vemos em dado momento a ciência sendo colocada em dúvida, não é verdade? E isso é uma agressão, uma injustiça com pesquisadores, pessoas que estudam a vida toda, que trabalham às vezes 24 horas para criar produtos como esses. Assim como uma vacina que foi feita em praticamente 10 meses, e que está mostrando eficácia, porque foi feito com responsabilidade por instituições sérias. Do mesmo jeito, um produto como esse, que vai trazer esperança para a população de não perder um dedo, um pé, uma perna. Não é? Então, fica aqui a esperança que nós vamos ter bons resultados e que, sim, o Ministério da Saúde vai ter o compromisso com a população de colocar esse medicamento, sim, em rede pública, para que a população, ricos e pobres, tenham acesso. Eu acredito nisso pessoalmente, pelo que eu li do produto e que tenho acompanhado, eu acredito que é um produto eficaz e que a gente vai ter bons resultados. Doutora Marivânia Santos, muito obrigado. Doutora, já vamos programar uma nova data aqui com a senhora, porque é uma coisa que é uma necessidade. Realmente, assim, nós estamos diante de uma informação que realmente, concretamente, ajuda e ajudará, se Deus quiser, a salvar várias vidas. Daqui, só o meu agradecimento. Eu estou realmente muito contente com o que aconteceu hoje nos 2 blocos do programa Saúde Master. Não vou nem dormir agora. Eu vou estudar, pesquisar já para o próximo programa, mas com aquela consciência, aquela satisfação, aquele amor no coração que a TV Master, a querida TV Master, hoje, no dia de hoje, na edição 121, fez um programa extraordinário. Eu espero que vocês tenham tido também esse sentimento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a edição que já será a de número 122.